Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Todo mundo me ouve? Boa tarde, sim. Boa tarde, sim. Sim, Show! Uma notícia não muito agradável, infelizmente. Ontem foi fantástico, ontem foi muito legal. Porém, eu tive um outro problema na Boa gravação. tarde, pessoal. Boa tarde. E aí a gravação de ontem não ficou. Foi uma pena. Perdi a gravação de ontem. Que coisa. Faz parte do processo, né? Aprendemos que precisamos entrar no corredor e durante o corredor nós vamos nos adaptando e resolvendo os problemas que vão aparecendo. Então, eu estou fazendo exatamente isso. Começamos com uma plataforma que não estava dando muito certo, mudei para outra que deu problema. E hoje eu acredito que, enfim, vai sair o áudio de todo mundo, vai sair o meu e vai ficar gravado em nome de Jesus. Mais uma etapa vai ser vitoriosa. É isso aí. Isso é que importa. Bem, ontem foi fantástico a mentoria no sentido de que nós precisamos encarar o protagonismo, né? Que não é questão de se amostrar, não é questão de vaidade, mas sim de necessidade. Nós que somos empreendedores, donos do nosso próprio negócio, mais do que nunca, precisamos nos autopromover. Você que trabalha para outra pessoa, independente de você trabalhar para outra pessoa, você também precisa se autopromover. Porque dentro do seu trabalho, as pessoas precisam identificar quais são as suas maiores habilidades, quais são as suas forças, para que você também possa evoluir dentro da própria empresa. Agora, se você tem um plano de futuro onde a empresa ainda é muito pequena para entrar dentro desse plano de futuro, então, mais um motivo para você se autopromover dentro de um planejamento. Não adianta eu tentar me autopromover se eu não souber para onde eu quero ir, se eu não tiver muito bem alinhado com aquilo que eu desejo para os próximos anos da minha vida. Então, a autopromoção, ela é vital. Preciso me autopromover? Sim. Por quê? Porque no futuro as pessoas vão entender que você é uma pessoa de liderança. Você vai passar agora a ter seus próprios seguidores, as pessoas que vão lhe ouvir, tudo que você fizer, elas vão dar credibilidade. Para chegar lá, você primeiro precisa traçar alguns objetivos. Por que eu vou me promover? Qual o sentido? Qual é a finalidade? Para quem? Quando? Então, existem várias situações para que eu possa, enfim, começar a me promover. Vou promover a mim mesmo ou vou promover o meu negócio? Uma outra pergunta muito interessante. Será que eu promovo a mim ou será que eu promovo apenas meu negócio e fico de fora? Então, tem muitas coisas na área da autopromoção que eu preciso estar muito consciente com aquilo que eu vou fazer. E dentro disso que eu acabei de trazer para vocês, relacionado à mentoria de ontem, para aqueles que participaram e que puder dar o seu comentário, o que é que vocês podem colocar como Elton?
a mentoria ontem sobre essa autopromoção, sobre a necessidade de me colocar à disposição das pessoas do mercado, me colocar à vista. O que é que você pode contribuir para conosco sobre como foi isso para você ontem? Como é que você assimilou essa situação? Você quer que fale apenas de ontem ou da contribuição de hoje já junto? Não, só de ontem por enquanto e depois eu entro na de hoje. Para mim, o que eu entendi foi que a gente precisa. Eu. Eu, perdão. Eu preciso, né, sempre me promover, sempre ter em mente a importância de me autopromover. Eu não posso me tornar soberbo, achar que sou bom o suficiente para que as pessoas me notem sem que eu faça nada, que elas venham a perceber as minhas qualidades. E eu preciso fazer isso com orgulho, com entusiasmo. Né? Tá sempre que eu tiver uma habilidade, eu poder mostrar ela com orgulho daquilo que eu tenho. E eu aprendi muito mais também sobre a questão de quando ele coloca no final ali a respeito de eu não posso jamais pegar uma coisa que eu tenho de boa e escondê-la das pessoas, sabendo que eu posso atender às dores de muitas pessoas. Muitas pessoas podem ser atendidas nas suas necessidades e eu, por não mostrar, por esconder, eu não permitir que elas tenham acesso a esse tipo de coisa. Então, é meio que como aquela questão que a gente viu nos capítulos anteriores de você esconder o talento, né, que você tem. Tem os dois lados da moeda. É isso mesmo. Para mim foi assim, sabe, como o Carlos falou. Eu, particularmente, como eu já falei para você, Elton, eu tenho essa super dificuldade, sabe, de me autopromover. Parece que estou errado, eu fico com medo de julgamento das pessoas, sabe, de achar que eu estou querendo ser, alguma coisa desse tipo, e acabo ficando na minha, sabe, e como o Carlos disse, né, às vezes a gente tem alguma coisa que possa contribuir com alguém e a gente não coloca para fora. Então, para mim, ontem foi bem interessante, quando você falou daquela moça também, Amanda, né, que você ajudou. Eu me vi naquela pessoa, você falando ontem. Então, isso para mim foi bem marcante ontem. Me gerou muitas reflexões também. Opa, boa tarde, né? Pode falar. Pode falar, Daniel. Depois eu falo, pode falar. Deixa que eu deixo, né? Vou falar então, vou assumir o papel da líder. Vou falar primeiro. Bem, gerou muitas reflexões para mim. De fato, isso era muito forte durante um bom tempo da minha vida. Por conta da timidez, que eu era uma pessoa muito tímida. Né? Hoje eu ainda percebo comportamentos de procurar engrandecer muitas pessoas à minha volta e isso acaba me diminuindo inconscientemente, né? Então, me deu esse despertar ontem que, claro, a gente precisa promover as pessoas, aquelas que a gente acredita, aquelas que a gente admira, mas isso tem que ser também muito forte a partir de mim, né? Isso tem que ser muito forte a partir de mim também. Então, mostrar autoridade, falar com entusiasmo sobre aquilo que eu acredito, né? Então, me deu vários insights, assim, de comportamentos que eu não estava tendo de forma correta, né? Que eu estou corrigindo. E sobre a questão do produto, nem se fala, né? Você ter um produto e não oferecê-lo, realmente ter um produto que resolve problemas, pode ajudar vidas, e você se calar, realmente você não está fazendo seu papel. Eu não estou fazendo meu papel. Pronto, boa tarde, pessoal, novamente. Essa parte, né, de eu me autopromover, no decorrer da minha vida profissional, tudo que eu conquistei foi porque auto me promovi no sentido de ajudar pessoas, de solucionar problemas, de ter novas ideias. Então, eu não tenho essa dificuldade de fazer isso. Agora, nesse campo hoje digital, já é uma outra nova oportunidade que eu estou vivenciando.
e que queira ou não, tem aquele temor, aquele medo, que eu não apareço, que enfim. Mas isso aí eu estou trabalhando, mas sobre a autopromoção, ela já vem em mim, porque eu sempre gosto de contribuir no sentido de melhorar, de ajudar, se eu tenho algo que eu possa otimizar o processo, eu não me calo, eu falo, e até mesmo isso tem contribuído para outras pessoas com o crescimento, né? Que a gente vê, eu vejo isso, o crescimento do departamento, de ajudar e solucionar o problema. Então, nessa parte aí, eu já consigo fazer. Eu tenho uma outra parte, que é a minha autopromoção no campo para outras pessoas fora, né? No digital, enfim, eu vou trabalhar isso aí. Legal, bacana. Algumas leituras atrás, alguns momentos atrás, nós vimos o quão poderoso é quando nós mentalizamos e nós decidimos algumas situações, né? Como é poderoso no campo do invisível. E falávamos ontem sobre Amanda. Fazia mais de meses. Amanda hoje falou comigo. Vê que coisa. A Amanda mandou uma mensagem para mim, Elton, como é que você tá, meu amigo? Quanto tempo? Como é que tá a sua família e tudo mais? Falávamos nela ontem. O poder, né, que tem e que muitas vezes a gente não acredita de fato. A gente acha que é tudo muito coincidência. Poxa, falei em Amanda ontem, que coincidência, manda entrar em contato comigo hoje. Não existe coincidência. Existe o poder fenomenal da nossa mente e que tudo que nós pensamos, nós atraímos. Então, pense positivo, pense bem, e você vai atrair muitas coisas que você não vai entender como, mas vai saber que aquilo ali está existindo. Então, isso aí é importantíssimo. Outra coisa que, né, a Dani falou é sobre você promover a você e você promover os outros. A melhor forma de você promover os outros é quando você se promove. Porque quando você começa a se promover, você começa a ganhar autoridade. Quando você ganha autoridade, você pode falar de qualquer pessoa que as pessoas vão seguir, as pessoas vão achar interessante, porque você falou. Então, não é sobre promover o outro, é sobre promover a mim mesmo a tal ponto de quando eu falar do outro, qualquer pessoa vai também ouvir. Então, não é eu tentar promover os outros e me deixar para segundo plano. É eu me promover e ao mesmo tempo que eu estou me promovendo, quando eu falar de alguém, eu estou promovendo também outra pessoa. Então é mudar os papéis, é mudar a nossa mentalidade sobre essa situação da autopromoção. Eu estava muito ansioso, na verdade, para chegar nessa parte, porque a autopromoção é algo que é uma dor de muita gente, de milhões de pessoas. Por quê? Porque nós até podemos ter essa autopromoção dentro do meu ambiente confortável. Por exemplo, a Adelaide falou, dentro da minha empresa não tem um problema, eu faço isso, faço aquilo, tal. Mas e no ambiente mais macro? No ambiente macro, né? Como é que você vai se colocar? O que é que você quer ser daqui a 20 anos? Porque eu tenho que fazer meu planejamento para 10 e 20 anos. Eu tenho 44. Quando eu tiver 54, eu tenho que estar vivendo uma nova história. E você também tem que estar vivendo uma nova história. Mas isso vai começar a partir do momento que você disser: não, agora eu vou me promover para isso. Eu vou me trabalhar para chegar nesse local, dessa situação. Então, eu preciso muito dessa autopromoção, mas eu preciso nessa autopromoção a nível macro também, não a nível micro, somente ali no meu ambiente que é mais confortável. Então, o digital ele é algo muito desconfortável para muita gente, mas é o macro, é o macro. É onde você agora vai saber de fato se você tem uma coisa dentro de você que as pessoas amam. Poxa, realmente não é que as pessoas gostam de mim, gostam de ouvir o que eu falo, eu só falo besteira, mas todo mundo gosta. Bem, é nesse momento que você vai entender que o macro vai fazer a diferença. Ah, mas tem pessoas que não gostam, vai dizer, é normal, e aí você vai entrar com a sua
mentalidade, a sua inteligência emocional. Você vai saber que não vai agradar todo mundo e tá tudo certo. Não preciso agradar todo mundo, mas as pessoas que me seguem, que gostam de mim, essas eu sei que vale a pena trabalhar com elas, que vale a pena estar junto. Então essa autopromoção é fantástico e precisa muito ser trabalhada. Precisa muito tirar da nossa mente aquela ideia de que, mas se ninguém gostar, e se as pessoas criticarem, e se for mal visto. Não, esquece tudo isso. Por quê? Porque a crítica ela sempre vai existir, mas quando você vê alguém criticando, pode ter certeza, quando você vê alguém criticando você, veja que ela não está fazendo nada. Essa pessoa não está fazendo absolutamente nada. E ela quer que você também faça nada. Por isso que ela está te criticando. Ela está querendo que você pare. Então, mais um motivo para eu parar. Quando as críticas vierem, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por quê? Porque eu estou incomodando. Significa que alguém está vendo e está se sentindo incomodado porque eu estou fazendo alguma coisa. Já me criticaram? Bastante. Quando eu comecei na área de investimento financeiro, eu fui falar de uma coisa chamada payroll, que é um dia totalmente atípico no mercado financeiro. Eu ainda estava muito no início, então eu não entendia muito. E eu falei uma besteira. Aí a pessoa foi e disse assim, meu irmão, se é para falar besteira, bicho, é melhor tu parar com isso. Tu não sabe nem o que tu tá falando. Aí eu disse, irmão, vê só, eu tô no início, confesso para você, mas se você puder me dar uma palavra que me ajude a crescer, massa. Se não, guarda teu comentário para tu, porque eu não vou parar, não. Tá entendendo? Cara, falou merda, beleza. Vai lá e pede a ele um conselho positivo. Se ele não tem, então, meu irmão, continua falando, não importa. O importante é que hoje, 4 anos depois, eu sei muito bem o que eu faço. Agora, se eu tivesse escutado ele, tivesse parado, não teria chegado até aqui. Então, precisamos nos autopromover. Porém, a autopromoção com um planejamento, né? Sabendo o que vai fazer. Aí o autor vem e traz uma situação que é muito bacana. Ele diz assim, na lição de hoje, arquivo de riqueza número 9. As pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. Todas as vezes que alguém botar lá um comentário criticando você, isso é um problema que vai ser do tamanho do que você quiser. Ele vai ser do tamanho que você quiser. Não é outra pessoa que diz qual é o tamanho do problema. É você que diz ao problema qual é o tamanho dele. E isso aqui é fantástico. Aí, trazendo para a nossa leitura de hoje, queria que você desse a sua contribuição sobre essa leitura, parando no princípio 2, né, no segundo princípio que ele traz, que diz, se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena. Nossa, isso é pesado. Vamos nós? Eu vou começar. Posso começar? Pode. Então, as partes que mais me chamaram a atenção aqui foram justamente o início, né, do arquivo 9, né, que você leu agora. As pessoas ricas são maiores do que seus problemas, as pessoas de mentalidade pobre são menores do que seus problemas. Aqueles que pensam, logo mais abaixo no parágrafo, aqueles que pensam pequeno fazem qualquer coisa para evitar obstáculos. Quando se vê diante de um desafio, saem correndo. A ironia é que nessa busca por uma vida sem complicações, eles acabam tendo outros problemas, né? Sentindo-se muitas vezes fracassados, porque na vida sempre vai ter o difícil. Sempre vai ter... tudo é difícil, então você tem que escolher o seu difícil, né? O princípio de riqueza, né? Ele diz o segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, mas nem se esquivar ou se livrar deles, mas é crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. E na sequência, né? Ele diz assim, ó, ele vem dizendo aqui, essa parte aqui, isso pode doer, mas se você está pronto para passar ao nível seguinte do sucesso, vai ter que se conscientizar do que de fato acontece na vida. Preparado? Então lá vai. Se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena.
Não se deixe enganar pelas aparências, né? O seu mundo exterior é um simples reflexo do mundo interior. Isso é muito forte, né? Se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena. Então, achei interessante quando ele coloca, a gente vai parar por aqui, mas ele coloca lá na frente um exercício que, né, que você tem que dizer para o problema que você é grande, né? Ou dizer para si mesmo que Vamos trazer você é ele aí, grande o então. suficiente. Vamos trazer ele aí. Pronto, ok. Deixa ele lá. Vamos da frente. Valeu. Minha contribuição, também, dando continuidade, algumas frases. Crescer pessoalmente para se tornar maior que qualquer adversidade. Isso é uma grande chave. É você trabalhar a identidade, né? Sua identidade, a minha identidade. Eu trabalhar a minha identidade. O tamanho do problema nunca é a questão principal. O que importa é o seu próprio valor, o seu próprio tamanho, é o meu próprio tamanho. Lembro que eu era uma pessoa que diante dos pequenos, eu fazia uma tempestade no copo d'água para qualquer problema que aparecia na minha vida, né? E ao longo da vida, eu acho que foi um livro que eu li, justamente é mudar a percepção. Quando você se coloca menor, o maior vai lhe dar totalmente, vai mudar totalmente ia mudar totalmente a minha visão sobre aquilo, né? Então, se eu sou maior, o problema que vier, eu vou resolver. E sobre esse exercício também, eu já li aqui, é bem bacana. A minha contribuição é o seguinte: o segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Aí na página 105, 103. Observe que, independente de você ser rico ou pobre, de pensar grande ou pequeno, as adversidades não deixam de existir. O tamanho do problema nunca é a questão principal. O que importa é o seu próprio tamanho. Sempre que você pensar que tem um problemão, aponte para si mesmo e grite: pequeno, pequeno, pequeno. Achei isso sensacional. Profundo. Respire fundo e decida naquele exato momento que você será uma pessoa maior, que não permitirá que ninguém, nem nenhuma dificuldade ou obstáculo estrague a sua felicidade e o seu sucesso. Oi? Parou naquela parte. Essa daí é para amanhã. Ah, tá bom. Valeu. Tá ótimo. Vamos lá. Eu marquei aqui. A estrada para a riqueza é repleta de perigos e armadilhas. E é precisamente por isso que a maioria das pessoas não a toma, né? E marquei aqui na página 103. Observe que, independente de você ser rico ou pobre, de pensar grande ou pequeno, as adversidades não deixam de existir. Enquanto você respirar, sempre estará diante dos chamados problemas e obstáculos da vida. Foi isso. É forte. Boa tarde, pessoal. A minha contribuição de hoje: aqueles que pensam pequeno fazem qualquer coisa para evitar obstáculos. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. O tamanho do problema nunca é a questão principal. O que importa é o seu tamanho. Se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena. Caso queira fazer uma mudança permanente, redirecione o foco do tamanho dos seus problemas para o tamanho da sua pessoa. Essa é a minha contribuição. Beleza, show. Vou dar aqui primeiro os parabéns para Marcos. Marcos e Gilvanice são duas pessoas que têm uma atividade e nesse horário eles sempre dão um jeito de participar, né? Marcos está aí, ó, dirigindo. Parece que a filha dele está com ele hoje como copilota, ou ele já deixou ela na escola. Apareceu ali um pouquinho, né? A filha dele está lendo esse livro, pessoal. Vocês acreditam? Ela disse: papai, eu posso ler?
Ah, isso é show! Fantástico! Tem 9 anos ela, olha para isso. Vai ser uma pessoa incrível. Continue Minhas duas assim. filhas já estão lendo, viu? É isso aí, é top, é maravilhoso. Né? Olha, bacana entender que tudo que nós estamos falando sobre o tamanho do problema, na verdade, ele inicia na sua mente. Nossa, quantas pessoas eles tomam decisões antes do problema chegar. Por quê? Porque o problema chegou primeiro na mente. Uma tempestade no copo d'água. Pois é, um copo nem tem água ainda. O copo nem com água tá. E já tá tendo essa confusão. Por quê? Porque muitas vezes nós criamos um problema que ainda não existe. E aí entra um dado alarmante. O Brasil, depois da pandemia, se tornou o país com maior índice de pessoas com ansiedade e depressão do planeta. Sabe o que é isso? É dizer, o problema que ainda não existe está sendo tão grande que está diminuindo essas pessoas. Alto, como assim? É isso mesmo. O problema está sendo tão grande na mente delas que está fazendo com que elas paralisem. Mas o problema ainda nem se tornou real. Ele ainda está no âmbito da mente. Não é algo palpável, mas só por existir na sua mente e você deixar ele crescer, você se torna uma pessoa pequena e escravo do seu problema. Como nós lemos aqui, não importa se você é branco, preto, azul, cor-de-rosa, se você é rico, se você é pobre, se você mora numa mansão, mora numa favela, não importa onde você more, não importa com quem você seja, problemas sempre vão existir na vida de todos. E aí a Bíblia, como Jesus ele fala, no mundo nós teremos aflições. E isso vai ser todas as pessoas. Porém, do mesmo jeito que nós temos aflições, nós também temos como nos livrar delas. Como? Primeiro ponto, fortalecendo a nossa mente. Esse é o primeiro ponto, é acreditar, é fortalecer a nossa mente. O autor ele diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, classifique você como sendo uma pessoa de nível 2 e pega um problema de nível 5. Olha para você e olha para o problema. Quem é maior? O problema. Porque você está se encarando como nível 2. É você que está dando esse nível para você. Seu nível é 2, o problema é 5. Então o que acontece? Tempestade, um copo d'água. Como eu resolver esse problema? Ele é maior do que eu. E aí o autor vai, então vamos fazer o seguinte, agora você se capacitou, você se especializou, você buscou, você aprendeu, você foi atrás de resoluções de problema e agora você é uma pessoa de nível 8. E tem ainda, e existe ainda o problema do nível 5. E agora? O problema é tão grande? O problema é o mesmo, ele não mudou. Quem mudou? Sua mentalidade. Não foi o problema que mudou, foi a sua mentalidade e a percepção sobre você. Você deixou de ser nível 2 e passou a ser nível 8. A sua mentalidade trouxe esse entendimento para que você passasse de nível. E agora o problema que é o mesmo não tem mais a mesma força que tinha antes. Significa dizer que o problema nunca teve aquela força. Entende? O problema ele nunca teve aquela força. Era você que se sentia pequeno demais. Não era o problema, porque o problema ainda é o mesmo, ele ainda está no mesmo nível, ele ainda é nível 5, mas você se sentia muito rebaixado. Você se sentia pequeno, incapaz, achava que não tinha condições, pensava que não, é porque eu ainda preciso aprender muito, não, é porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Tudo é você colocando uma carga sobre você. Uma carga sua sobre você. Você colocando um peso que, na verdade, não deveria estar carregando. Aí você
resolve algumas situações, sai do nível 2, passa para o nível 8. O problema é o mesmo, agora a percepção, como o Dani bem falou, a percepção agora é diferente. Pô, é o mesmo problema? Ah, mas isso aí tá de boa, né? Resolve tranquilo. É o mesmo problema que antes você olhar para ele e dizer: meu Deus, como é que eu vou fazer para resolver esse negócio? Meu pai, me ajude aqui, eu vou entrar no quarto, vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer o que foi, o problema está lá. O Senhor está dizendo assim: é só tu ampliar a tua mente e tu vê que tudo isso muda. Aí a gente vai lá em Romanos 12:2 e diz assim: olha, não se conforma com as coisas desse mundo, nem com esses problemas, mas transformar tudo pela renovação do vosso entendimento. Por quê? Porque se você renovar o seu entendimento, passar a entender as coisas de forma diferente, quando você mudar a sua mentalidade, você vai perceber e vai poder viver aquilo que Deus tem preparado, que é bom, perfeito e agradável. Mas só vai acontecer quando você mudar a sua mentalidade. Nossa, isso é fantástico. Qual é o nível que você está? Qual é o teu nível hoje? Tu está no nível 2? Tu está no nível 5? Aí o autor ainda diz assim: agora imagina você fortalecido, confiante, fazendo a sua declaração de confiança e se promovendo bastante, acreditando em você, acreditando em tudo que você faz. Você agora é nível 10. Nível 10. E o que acontece com o nível 10? Os problemas são lá, são para baixo. Por quê? Porque nível 10 não enxerga os problemas como sendo grande. Ele é maior do que os problemas. Não importa qual seja o problema, ele sempre vai encarar como sendo maior do que os problemas. E aí é onde ele entra e diz: os ricos, eles sempre nutrem uma mentalidade para que os problemas sempre sejam menor do que eles. Quando você vai ver um atleta olímpico, uma pessoa que está no nível muito alto no esporte, você percebe que a mentalidade dele é diferente. Ah, vamos ali tomar uma cerveja no final de semana. O cara de nível top diz assim: cara, não vou não, eu vou dormir cedo porque amanhã eu tenho que treinar. O cara que tem uma mentalidade ainda mais forte, como o Cristiano Ronaldo, todo mundo parou de treinar de 18 horas. Ele treina mais 2 horas depois de todo mundo. Cara, o cara tem uma mentalidade de crescimento incrível, um mindset maravilhoso. Depois que todo mundo para, ele ainda passa mais 2 horas. Por quê? Porque ele não quer ser a média dos outros. Vê que fantástico isso. Eu não quero ser a média dos outros. E ele não está falando numa média de pessoas baixas, não. Ele está falando de pessoas que têm nível 9. E ele diz: eu não quero estar na média do nível 9, eu quero ser 10. E para ser 10, aí o autor diz: olha, vai vir dor de cabeça, vai vir mentalidade de vamos dar uma paradinha, vamos assistir um Netflix, vamos ver uma novela, vamos não sei o quê. Vai vir um monte de coisa e o autor fala assim: olha, tem pessoas de mente pequena que se escondem, fogem, né? Dos problemas. Nossa. Aí ele diz assim: o segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Isso aqui é Romanos 12:2, querido. Você é cristão, você lê a Bíblia, você lê de verdade, você entende o que você está lendo. Isso aqui é Romanos 12:2. Ele está dizendo a mesma coisa, com palavras diferentes. Ele diz: olha, não aceita as coisas desse mundo, mas transformar pela renovação do vosso entendimento. É a mesma coisa. De forma diferente, para de repente ficar mais fácil para você entender. Mas o que ele está dizendo é: muda a tua mentalidade. Muda a tua mentalidade. Passa a pensar diferente. Age diferente de acordo com a tua mentalidade.
E aí o autor, ele traz essas informações, né, sobre quando você se aprimora, como você sobe o seu nível. Ele diz o seguinte: o mesmo obstáculo de nível 5 agora é um grande ou pequeno obstáculo? Não é mais. A resposta é: ele simplesmente não é mais problema. Por quê? Porque agora você é nível 10. Caraca, cadê? Cadê o problema? Cadê ele? Não tô vendo. Cadê? Onde é que tá o problema? Não enxerga. Eu vou dizer, tem pessoas que às vezes olham para mim e dizem assim: poxa, Elton, tu é tão positivo, mas tu é tão positivo, parece que tu não enxerga as coisas, tu não tá vendo, não. Eu disse assim: eu acho que é a minha lente do meu óculos, ela não enxerga problema. Né? Se eu tirar, de repente, eu consigo ver o mesmo problema que você está vendo, mas eu não tiro, eu uso com ele, eu uso ele direto, então não dá, não dá. Né? De lá, nessa semana, ela falou uma coisa para mim que fica gravado, as pérolas, né, que são faladas. Ela disse: Elton, tu é muito positivo e muito insistente. Quando tu quer mesmo. Eu disse assim: pois é, não existe o não, eu quero hoje, amanhã eu não quero mais. Não existe. Se você quer, você tem que correr, você tem que lutar. Ah, apareceu um obstáculo, tu olha para o outro lado, tu vira e vê aonde que tu consegue contornar o obstáculo e vai lá e contorna. O importante é chegar aonde você quer. Isso é o que vale o seu esforço, seu sacrifício, sua determinação. Acordar de 4 horas da manhã, dormir 1 hora da manhã. É você passar a madrugada estudando, é você passar a madrugada planejando. E isso vale o seu esforço, isso é contornar. Por exemplo, dizia Adelaide mais uma vez, conversando comigo durante a semana: Elton, eu comecei, pô, Adelaide, tu quando tu larga, tu não vai correr, né? Pô, vou, mas semana tá difícil, não consigo. Eu disse assim: e se tu mudar o teu pensamento? Acorda mais cedo, pô. Ah, caramba, bicho. É fácil? Não. Eu não disse que ia ser fácil. Eu só disse: ó, tu não encontrou uma dificuldade? Agora não tem mais. Por quê? Porque você mudou essa mentalidade. Ó, aquela dificuldade não existe mais. Vou me acordar mais cedo, vou sair 2 horas mais cedo e vou fazer o meu treino e vou trabalhar na hora muito certinho, tudo certo, tudo top. Eu disse que ia ser fácil? Não, mas é possível quando você tem uma mentalidade de onde você não aceita o não. Você não aceita o não. Você precisa chegar no resultado, não importa aonde você vai ter que mexer, seja no seu horário, seja no seu desconforto, porque conforto para mim é quando eu estiver na minha vida extremamente feliz, com tudo que eu tenho ao meu redor, não preciso de mais nada. Isso é conforto. Porque muitas pessoas chegam para mim: eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu, cara, não sai não, fica nela mesmo, porque fora dela é desconfortável pra caramba. Sabe o que é zona de conforto? É você não precisar se preocupar em pagar suas contas, é você não se preocupar com o preço quando você vai comprar alguma coisa, é você não se preocupar com a viagem que você tanto queria fazer, mas você tem dinheiro, você consegue fazer a viagem. Isso é zona de conforto. Para mim, zona de desconforto é ter que estar pensando quanto é o que eu preciso fazer no final do mês para pagar todas as contas. Zona de desconforto é chegar no supermercado e ter que olhar e levar os produtos pelo preço. É levar no restaurante e olhar o menu. Ó, me traz aí o cardápio. Não, não preciso nem ver o que é que tem, eu só preciso ver o preço. Você nem olha o prato, você olha o preço primeiro. Depois que você vê o preço, você olha o prato. Isso é a zona de desconforto para mim. Não está nada confortável. Para mim, não tem conforto nisso, não. Eu sei que muita gente vai defender, saia da zona do conforto. Eu disse assim, cara, mas não está confortável ali. Não está confortável. Tá doendo pra caramba. Tá doloroso. Inconfortável aqui. Não tem conforto aqui. O problema é que as pessoas às vezes se acomodam. É diferente zona de conforto com zona de acomodação. A acomodação é você aceitar aquilo que você está vivendo e pronto. Isso é a acomodação. Zona de conforto é você não precisar das coisas que você precisa hoje porque você tem condições. Isso para mim é zona de conforto. E o autor está trazendo qual é o tamanho do teu problema?
Qual é o teu tamanho? Que ele diz assim, o problema não é o tamanho do problema, não é. Ele diz assim, olha, o tamanho do problema nunca é a questão principal. O que importa é o seu próprio tamanho. Isso aqui é o mais importante. Se lembra que ontem o autor disse assim, eu quero que você dê uma nota. Eita, quem fez a tarefa de ontem? Eu quero que você dê uma nota de 0 a 10. Qual é a pontuação que você dá a você e ao seu produto, né? O quanto você confia no seu produto? Qual a nota você dá? Porque agora a gente está falando do tamanho do seu problema ou do seu tamanho. Se você não consegue dar uma nota grande para você ou para o seu produto, significa dizer que o seu produto ele é um problema. Ou pode ser que você seja um problema para o seu produto. Seu produto é 10, mas você é 5. Já parou para pensar? Meu produto é 10, mas eu sou 5. Então eu estou vendo um problema maior do que o meu produto. E aí eu preciso lidar com isso. O que é que eu preciso fazer? Estuda o produto. Estuda o público do produto. Estuda o tamanho da dor. Olha, eu fui para um cliente, que o cliente disse assim, olha, eu quero botar um produto no mercado, não sei o quê, mas eu não sei se esse produto vai dar certo ou não. Aí eu disse, beleza, vem cá, vamos fazer um teste aqui, rapidinho. Meu produto é para quem? É para pessoas do estado de Pernambuco, para a região metropolitana do Recife, ou ele é para outros estados? Não, é para a região metropolitana do Recife. Eu disse, massa. Aí eu perguntei, quantas pessoas existem na região metropolitana do Recife? Ele disse, não sei. Eu disse, quantas pessoas sofrem com a dor que o teu produto resolve nessa região? Também não sei. Eu disse, quantas vezes você foi atrás de informações dessas pessoas que sentem a dor e que gostariam ou pagaria tudo o que tivesse para resolver o problema? Quantas vezes você falou com essas pessoas? Nunca. Então você é nota 5, o seu produto pode ser 10, você é 5, porque você não sabe nada de profundo sobre o seu produto. Porque saber seu produto não é ler rótulo, tá? Saber sobre o produto não é simplesmente ler o rótulo. Saber sobre o produto é você entender para quem ele vai resolver a dor. E quantas pessoas estão sofrendo com essa dor para que o meu produto se torne um produto bem aceito no mercado. Eu preciso conhecer o meu produto para que eu seja 10 e ele também seja 10. Aí eu vou trazer aqui um exemplo de ovelhinha, tá? Vai ficar de fora não hoje. Demorou a entrar, passou uns dias sem. Vou pegar um ovelhinha aqui e vou trazer como exemplo. Nós entramos no Mercado Livre. Vou te ensinar como ganhar dinheiro. Massa! Só que ela não instalou o produto para poder usar e saber quais são os problemas do produto. Aí, quando alguém comprou, chegou cheio de problema. Mas isso, eu disse, mas tu não usa o produto, não? Não. Produto 10, pessoa 5. Cara, como é que eu posso ser 10 e o meu produto ser 10 se eu não entender muito a fundo o meu produto? Eu preciso entender a fundo o meu produto, porque às vezes a gente está lutando não é contra o comprador, a gente está lutando contra a gente mesmo, porque eu não estou fazendo meu papel bem feito. E isso aqui é para a gente saber o tamanho do nosso problema, tá? Porque se eu souber o meu tamanho, eu vou saber também o tamanho do meu problema. Eu sou 10. Então significa dizer que o problema que vier você vai traçar, vai bater no peito, vai fazer o gol. Por quê? Porque ele pode até te abalar, mas ele não te derruba. Ele pode te abalar, mas ele não te derruba. Porque você é 10. Entende? Faz sentido, pessoal? Sim, sim.
Faz. Faz todo sentido. Faz sim, Elton, sentido. Pois é. Então, não é só sobre tamanho, é sobre a sua percepção, sobre o que você vê de você mesmo e sobre o que você vê do seu produto. Por quê? Porque nós estamos falando de crescimento, crescimento profissional. Aqui ele está falando sobre pessoas de mentalidade, pô. Pessoas ricas. Eu digo, pois é, pessoas ricas, vocês acham que a pessoa rica ela não acredita no produto dela? Principalmente ela não acredita nela? Ela acredita muito nela. E acredita muito mais no seu produto. Então eu preciso ser 10 e o meu produto precisa ser 10 também. E aí o autor traz uma coisa também fantástica. Se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena. Ele está dizendo, se você tem um grande problema, você classificou esse problema como grande, isso não quer dizer muita coisa. Só quer dizer que você está se achando pequeno. Está querendo dizer muita coisa, não. Só que nesse momento, você está se achando pequeno. Então você precisa mudar a sua mentalidade para você não se achar tão pequeno. E aí ele diz, não se deixe enganar pelas aparências. O seu mundo exterior é um simples reflexo do seu mundo interior. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, que o problema que você está vendo, na verdade, surgiu na sua mente. O problema exterior começou no interior, na sua cabeça. Por isso a tempestade e o copo d'água. O negócio nem começou ainda, você já está se preocupando. Cara, nem chegou a data daquilo, você já está, meu Deus, e agora como é que vai ser? Veja, as coisas nem aconteceram, você já está se matando porque você está se diminuindo, você está aumentando o problema e diminuindo a sua capacidade de resolver os problemas. Ah, não, Alto, é porque a gente tem um problema muito grande. Será, véio, que o problema é tão grande assim? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que aconteceu hoje. Projeto Sementes. Eu amo o Projeto Sementes, vocês sabem disso. Eu vivo e parte da minha vida para ele. Nós estamos há quase 1 ano e meio num processo de organização no projeto para poder participar de licitações e poder receber doações do governo e de outras entidades privadas. Só que a gente precisa estar tudo regulamentado. E passamos 1 ano e meio para regulamentar, porque não é fácil, porque nós lidamos com crianças, adolescentes e família. Então tem que coletar informação de todas essas pessoas. E aí, chegamos ao final. Só que todo o tempo a pessoa dizia, olha, vai ter uma taxa no final para pagar. E a gente, mas que taxa? Qual é o valor dessa taxa? Porque a gente já vai se organizando. Cara, eu não sei. A gente só sabe quando todo o material termina, aí chega o boleto para a gente poder pagar essa taxa. Quando foi hoje, Rosália, que é uma das diretoras do projeto, entrou em contato comigo logo cedo. Elton, chegou a taxa. Eu disse, foi? Beleza. A gente mata no peito e tá tudo certo. R$ 2.080. É o quê? É o quê? Isso é uma taxa não, filha. Isso aí é bolo todo. Rosália ficou desesperada. Mas aí, se lembra que Rosália tem a mentalidade de eu não quero ficar rica, porque ser rico dá dor de cabeça? Aí eu fui e falei na hora, tá vendo como dá dor de cabeça ser pobre? Porque se eu fosse rico, isso não era nada. Olha, mindset, pô, aproveitei na hora. Por quê? Por que você reclama que não quer ficar rico? Prefere passar por esses apertos? Não. Eu prefiro saber qual é a dor de ser rico quando eu estiver rico, do que ficar reclamando de ser rico sendo pobre. Cara, não dá. Não dá de jeito nenhum. Vou reclamar de ser rico sendo que eu sou pobre. Pelo menos a experiência de ser rico para poder reclamar. Se eu não tenho essa experiência, eu não posso nem deixar isso passar na minha mente. Por quê? Porque vida de pobre não é fácil.
A vida de rico é fácil? Eu não sei porque eu não sou. Eu não posso nem dizer que é o que não é. Eu simplesmente ainda não sou, então eu não posso, eu não tenho propriedade para falar. Eu só imagino que é isso que o autor está dizendo. Olha, o tamanho do problema, ele nada mais é do que um problema que se foi criado no exterior, mas que tem início no seu interior, na sua mente. Aí eu digo, Rosália, fica preocupada não, a gente vai resolver, pô. Vamos primeiro pensar nas soluções? Criamos uma rifa. Criamos uma rifa de uma bicicleta com um ventilador que são 200 números. A pessoa pode escolher de 1 a 200 números. Uma rifa de uma bicicleta infantil e um ventilador, e um liquidificador, perdão, ventilador não, um liquidificador. A R$ 20 essa rifa. Se vendermos pelo menos 100, nós já vamos pagar esse boleto. Cara, pronto. Aí a pessoa olha para mim assim, Elton, mas tu acha tudo muito simples. Eu disse, pois é, meu querido. Por quê? Porque para mim não existe um problema grande. Existe a mentalidade. Eu vi o problema, beleza. Resolvi botando uma situação. Ó, se a gente fizer isso aqui, a gente vai e consegue pagar. Já mandei para alguns amigos a rifa, inclusive de Line, coração maravilhoso. Eu amo você, do fundo do meu coração, você sabe disso. De Line foi a primeira pessoa a adquirir essa rifa. Poxa, R$ 20. Pô, para muita gente é muito dinheiro, é verdade. Eu não estou também falando que não é muito dinheiro. É dinheiro, para a verdade. Só que nessa situação, quando alguém esquece de você mesmo e tenta ajudar, porque a gente não está ajudando a mim, está ajudando a uma pancada de gente. Porque tem muita gente ali no projeto. Você não tem noção. Hoje, Rosália me disse que uma das meninas, que eu não vou falar o nome dela porque está sendo gravado, mas uma das meninas tem apenas 15 anos, se envolveu definitivamente com drogas. Tá para cima e para baixo com uma outra pessoa que é usuário de drogas. A menina é um palito, agora ela tá um alfinete. Aí o que é que a gente faz? A gente aceita? Não. Rosália é uma das pessoas que eu conheço que tem um coração mais voltado para o lado social que eu conheço. Rosália disse, Elton, fui atrás dela e todos os dias eu estou lá batendo na porta. Porque eu não aceito isso. Eu não aceito perder. Rosália é fantástica nesse ponto. Ela não aceita perder. E eu também não aceito perder, então tá tudo certo. Ela tem um problema, eu não encaro isso como um problema grande, eu só olho para o problema, verifico uma solução e digo, ó, vamos resolver desse jeito, acabou-se. Então, junto, nós formamos uma grande equipe para ajudar muita gente, mas muita gente que está precisando de ajuda. Mas imagina se a minha mentalidade ela fosse uma mentalidade de pobre. Eu ia ficar desesperado assim como o Rosário. Aí eu digo, olha, o desespero ele não pode bater na sua porta antes de você ver as soluções. Porque senão você já está dizendo, o problema é muito maior do que eu, não consigo resolver. E muitas vezes aí vai entrar aí o lado do invisível. Teu Deus é tão maior do que todos os problemas que você pode imaginar. Deus é infinitamente maior. E Ele usa você para resolver todos os problemas. Porque Deus ele poderia ter tirado as pessoas do Egito. Ele mesmo poderia ter livrado o povo do Egito. Ele mesmo poderia ter dito assim, olha, agora a partir de agora todo mundo vai ter a salvação. Portanto, me adorar. Mas ele mesmo preferiu mandar o Filho Jesus. Mas ele poderia ter resolvido tudo. Mas ele prefere usar usar você, para resolver esses problemas. Por quê? Porque ele nos dá autoridade, ele nos dá poder para resolver. Então o problema não pode ser maior do que você. Você tem que ser sempre maior do que os seus problemas. Não importa qual é o seu problema, você precisa ser maior do que eles. E então o autor, ele no finalzinho, ele diz assim, ó, vê só. Um dos lembretes, sempre que você pensar que tem um problemão, aponte para si mesmo e grite.
Pequeno, pequeno, pequeno. Essa parte aqui é fantástico. Imagina, tu vê um problema. Cara, tô num problemão. Eu, pequeno, pequeno, pequeno. Ai, olhe, que você não chegue para mim dizendo que tá com um problemão, porque eu vou apontar e vou gritar: pequeno, pequeno, pequeno. Você não é pequeno, meu querido, minha querida. Você é gigantesco. E Deus está cada dia mais lapidando você, lapidando a sua mente, trabalhando para que você se torne uma pessoa ainda maior, ainda mais forte. Eu tenho certeza que essas mentorias têm sido uma bênção, têm sido libertador, tem sido um refrigério até, eu posso até dizer assim, tem sido um refrigério para minha mente, para minha alma. Por quê? Porque muitas dessas coisas que nós estamos vivendo, e a gente precisava viver para poder ter essa força de sair de onde a gente está. Ah, tem alguém orando por você? Tem, é massa. Você vai para a igreja todo domingo? Vou, é massa. Mas Deus sabe que você precisa de uma atenção particular. Deus sabe que você precisa de um tete a tete. Deus sabe que você precisa de alguém que chegue para você e diga assim: olha, é por esse caminho aqui. Deus, ele te conhece tão profundamente, quando conhece a mim tão profundamente, que ele vai e te dá aquilo que você precisa na hora certa. Ou você acha que essa mentoria chegou por um acaso na sua vida? Você acha que você está aqui porque você é melhor do que os outros? Você acha que você chegou aqui porque simplesmente caiu na sua mão? Deus, antes de tudo, ele já olhou para você, ele sabia que você ia precisar disso. Deus, ele sabia da necessidade de mudar a tua mentalidade. Deus, ele sabia que somente os domingos não seria suficiente. Deus sabia que somente as palavras de pregação não seria suficiente. Ele sabia que você precisaria de um acolhimento, de alguém que chegasse e dissesse: olha, é isso aqui, estamos juntos, vamos caminhar, vamos mudar essa mentalidade, vamos agir diferente, vamos pensar diferente. É o mover do Senhor na sua e na minha vida. É por isso que você pode olhar a partir de agora e ver as coisas estão acontecendo do nada. As coisas estão começando a dar certo. Nossa, eu não imaginava. É porque Deus já preparou, Deus já tem preparado, Deus, ele já tem cuidado de você e agora ele só está, te minando. Ele sabe do seu e do meu problema. Ele sabe que muitas vezes encaramos o problema como sendo maior do que a gente. Ele sabe, mas ele disse: olha, eu vou preparar um dia onde eu vou te mostrar que nenhum problema é maior do que você. A partir do momento que você mudar a sua mentalidade, tudo isso vai se transformar em algo novo. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz assim: olha, querido, eis que as coisas velhas se passaram, daqui para frente é tudo novo. Mentalidade nova, pensamentos novos, crenças novas, vida nova, resultado novo. Daqui para frente, tudo se fez novo. É isso que Deus tem feito por cada um de nós. Creia você no Senhor ou não, Deus é o dono da nossa vida. Ele conhece a nossa história e ele sabe qual é o nosso propósito. E ele vai nos usar para abençoar outras vidas. Ele só está nos ajudando para quando o dia que ele nos levantar, estejamos cada vez mais preparados. E ele sabe de que nós precisamos. Amém? Amém, glória a Deus. Amém. 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 Amém, amém, amém. Amém. Pessoal, eu vou deixar uma reflexão para vocês lá, uma história minha lá no grupo para vocês, uma experiência para vocês meditarem. Show. É isso aí. Obrigado, pessoal, por mais uma tarde, por mais um momento tão edificante, tão maravilhoso. Eu sei que Deus tem preparado ainda coisas grandiosas. Então,
vamos vivê-las, em nome de Jesus. Até mais, pessoal. Uhul. Obrigada, pessoal. Até Tchau, amanhã. tchau. Até Tchau, gente. mais. Até amanhã. Obrigada. Tchau. Bem.